Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula começando. Bom, nas últimas aulas a gente vem estudando a API de data e hora do Java, tanto a API legada aí, composta por date, calendar, quanto da API nova, composta por uma série de classes, tais como local date time, local time e assim por diante. E agora, nessa aula, a gente vai ver como que a gente conecta esses dois mundos, tá? Por que que a gente precisa conhecer essas migrações? Porque tem uma série de bibliotecas e frameworks do mundo Java que ainda trabalham com a API legada. Então, é muito provável que você vai ter um local date em mãos ou um local date time e vai estar precisando transformá-lo num date. Tá? Isso é muito comum. Então, nosso objetivo aqui nessa aula é entender os detalhes que existem quando a gente precisa realizar esse tipo de migração, esse tipo de conversão. Bom, então vamos começar aqui. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é converter um date para um instant. O date e o instant, eles são muito parecidos. Por quê? Porque ambos representam apenas um ponto na linha do tempo. Tanto o date quanto o instant, ele não guarda informação de dia, mês, ano, ele apenas possui o quê? Um timestamp. E o timestamp, a gente sabe que é o quê? Uma quantidade de milissegundos que decorreram, tá? Desde 1 de janeiro de 1970, que é o quê? É o marco zero, tá? É um instante zero. Então, da onde estamos hoje até esse ponto de partida, essa quantidade de milissegundos é o timestamp. Bom, pois bem, foi criado um método novo na classe date, que é o toInstant. Tá? Então, através dele, a gente consegue obter um instant. E é em cima do instant que a gente vai estar fazendo uma série de operações para a gente conseguir chegar em outros tipos, tais como local date time e assim por diante. Tá? Então, vamos iniciar o entendimento aqui com esse exemplo bem simples. Vamos mandar executar aqui só para ver ele printando os valores aqui para a gente no console. A gente sabe que um instant, por mais que ele não guarde dia, mês, ano e assim por diante, o toString dele, tá? Ele imprime todas essas informações porque foi uma decisão aí dos criadores dessa API que seria mais legível tá imprimindo, ao invés de imprimir um timestamp, simplesmente um long aí, imprimisse o formato ISO 8601 no toString, tá bom? Então, por isso que esses valores foram impressos. Bom, legal. Vamos seguir aqui com o nosso próximo exemplo, tá? Então, vou descomentar esse cara que eu já deixei preparado e comentar o anterior. Aqui, o que a gente está fazendo? A gente está criando um instant a partir de uma string aí, de data e hora. E, a partir desse cara, eu gero um instant. E como que eu obtenho um date a partir de um instant? Eu chamo o método from, tá? Então, foi incluído aí um método from no date para que fosse possível a gente fazer esse tipo de conversão. Então, passo aqui o meu instant, ele me devolve um date. Só um ponto de atenção aqui é o seguinte, ó. O instant ele trabalha com 9 casas de precisão aqui nas frações de segundo. E o date ele trabalha apenas com 3 casas, tá? Então, quando a gente passa um instant para um date, a gente perde esse restante de informação. Ou seja, essas 6 casas aqui, esses 6 dígitos, a gente perde. Vamos mandar imprimir esse cara só para a gente verificar esses valores. Ó. Repare então aqui, né? Preencheu bonitinho aqui para a gente. E no final aqui, nas frações de segundo, ficou apenas a precisão de milissegundos, que é a precisão que o date trabalha. O restante das informações a gente perde, tá? Bom, então criamos aqui tanto do date para o instant como do instant para o date. Agora a gente vai ver outra conversão, tá? Então vou comentar esse cara e vou mostrar uma conversão que é muito comum. Quando a gente tem o quê? Quando a gente tem um local date em mãos e a gente quer obter um date. Como que a gente faz para estar obtendo um date a partir de um local date? Bom, o primeiro ponto que vocês têm que ter em mente é que o local date ele possui apenas dia, mês e ano. E o date ele precisa de mais informações, tá? Ele precisa de hora, ele precisa de offset. Então, a gente precisa ir populando essas informações para conseguir chegar de fato no date. Então, como que eu faço? Bom, primeira coisa, eu vou chamar esse atTime, tá? E passar uma hora qualquer aqui para ele, porque eu preciso estar preenchendo essas informações. Ah, qual hora que eu preencho? Qualquer hora, tá? Só para ter essa informação preenchida. Bom,
Quando eu faço um at time, tá? Vamos bem devagarzinho aqui, sem ter pressa. Quando eu faço um at time, ele gera um local date time, tá? Aí, agora eu preciso o quê? Ter a informação do offset, do time zone, tá bom? Então, eu faço isso através de um at zone. Eu chamo um at zone aqui no meu local date time e passo qual que é o time zone que eu quero estar usando. Vamos estar usando aqui o América São Paulo, que a gente já vem utilizando nas aulas anteriores. Quando eu faço isso, eu gero quem? Um zone date time. Então, esse cara já tem todas as informações para gerar quem? Para gerar um date, tá? Só que a gente não consegue fazer o quê? Zone date time.toDate. A gente precisa gerar um instant e através desse cara a gente vai fazer o quê? Um date from instant, tá? E agora a gente chegou no date, tá? Vamos mandar imprimir esse date aqui, só para a gente conferir os valores. Então, ele gerou aí um date. Vou mandar imprimir também, mandar imprimir também esse local date, só para a gente conferir os valores. Então, aqui, ó, 14 de março de 2021, e aqui ele gerou as informações do nosso date, tá? Bom, fiz de forma bem incremental aqui para vocês entenderem cada passo, cada informação que a gente vai preenchendo até conseguir ter todos os dados que são necessários para gerar um instant e com isso obter um date. Bom, agora o processo inverso. Tenho o meu date e quero gerar um local date. Como que eu faço? Então vamos lá, ó. Vamos gerar primeiro aqui um instant, tá? E a gente precisa do quê? A gente precisa de um time zone. A gente precisa passar para ele um time zone. Então, vamos passar um time zone aqui, o mesmo que a gente usou. E aí, quando eu tenho um zone datetime, eu consigo estar chamando quem? O toLocalDate. Tá? E aí eu tenho, de fato, quem? De volta? Um localDate. Então, esse é o processo inverso. Tá? É quando eu estou de um date e quero voltar lá para o meu local date. Esse tipo de conversão aqui é muito utilizado no dia a dia. Tá? É muito comum. Bom, legal. Com essa ideia, tá? Com esses passos que a gente viu aqui, a gente consegue fazer toda a troca, toda a conversão aí que existe entre a API legada e a API nova quando estamos falando de date. Tá? Agora a gente vai estar vendo o calendar. Bom, o calendar ele tem aqui o método toInstant. Então, foi adicionado aí no calendar o método toInstant. Por quê? Porque o calendar é um cara que ele já carrega uma série de informações. Diferente do date, o calendar ele carrega dia, mês, ano, time zone, tá? Timestamp. Então, ele tem uma série de informações que já possibilita a gente obter um instant. Tá bom? Bom, e o processo inverso? Quando eu tenho um instant e quero obter um calendar. Então, vamos lá criar o nosso calendar, tá? E aí, gerou aqui o nosso calendar. Aí eu tenho que setar um método que é o setTimeMillis, tá? Eu pego quem? Eu pego o meu instant aqui e chamo o toEpochMilli. E ele devolve o quê? A quantidade de milissegundos desse instant. E aí, através desse cara, eu consigo estar preenchendo aqui o meu calendar. Lembrando que o calendar, para extrair as informações de dia, mês, ano, hora, segundos, hora, minutos, segundos, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai usar o time zone que ele obteve da JVM. Então, quando eu estou chamando um calendar.getInstance, ele vai pegar o time zone que está setado na JVM, o time zone padrão, e com esse time zone em mãos, ele vai extrair as informações desse timestamp, tá? Que aí ele extrai o dia, o mês, o ano e assim por diante. Então tem que estar só com esse detalhe em mente, porque dependendo do time zone que tiver na JVM, pode ser que gere um valor inconsistente daquele que você está esperando. Bom, então, ponto de atenção para o calendar é o lance do time zone. Bom, e por último, tá? Eu queria mostrar para vocês o Migrate Time Zone, essa classezinha aqui que eu já deixei pronta, que é quando eu quero converter de Time Zone, que é uma classe lá que faz parte da API legada também, para um Zone ID, tá? Então,
É muito simples, eu tenho esse cara aqui, ó, o ToZoneID, foi adicionado aí na classe TimeZone, que me devolve o ZoneID. E aí eu consigo, através desse cara, ter o meu ZoneID, que é da API nova de data e hora. Tá bom? Pessoal, era isso, tá, que eu tinha para passar para vocês hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e até a próxima aula.